Hora de a gente conversar com o Heródoto Barbeiro, nosso colunista aqui todas as manhãs. A gente toma nota sobre assuntos importantes e relevantes. E o nosso professor Heródoto hoje vai falar sobre a tensão que envolve Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e os demais países da OTAN, e que vem sendo preocupação em todo o mundo, né? Uma preocupação grande. Heródoto, bom dia para você. Conta pra gente o que a Ucrânia representa do ponto de vista geopolítico para essas grandes potências e qual é a consequência, a principal consequência aí de uma crise, de uma guerra até, né, entre Ucrânia e Rússia nesse momento. Michele, antes de falar de geopolítica, eu queria falar do meu geobolso. Fala. Opa. Agora pela manhã, eu consegui entrar no site do Banco Central para ver quanto de grana eu tinha lá. E aí? Então foi o Aliás, foi objeto de um comentário do nosso colunista agora há pouco. Desde ontem, eu estou tentando entrar lá e não consigo. Hoje eu consegui. Opa! E aí? Eu tenho 12 lá, 12. 12? 12 12 pontos? reais. Ou Sério mesmo? Brincadeira, mas de fato, hoje de manhã, porque ontem, inclusive, eu vi logo de manhã essa notícia, eu fiquei tentando entrar no site do Banco Central e até dou uma dica para o pessoal que tá valendo. Pode entrar que está funcionando lá e tal, para ver se tem uma grana lá. E o professor falou que... Vou falar da geopolítica. Não, mas eu tentei entrar e não consegui não, agora. É a sua conexão aí, Heródoto, que tá dando certo. Ele tem um link direto com o Banco Central lá. Não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não, esses 12 aí estão... Não está entrando não? Não, eu tô tentando agora também, não tá entrando. Eu mais forte do que vocês aí. Olha, vou falar um pouquinho então da geopolítica, que é o seguinte, numa linguagem assim popular, qual é a bronca da Rússia com a Ucrânia? Bom, começa que a origem histórica da Ucrânia e da Rússia, elas são muito semelhantes. Elas vão lá para trás. Para você ter uma ideia, a língua, inclusive, é semelhante. Elas são línguas eslavas. Há quem diga que o próprio reino da Rússia nasceu na Ucrânia, em Kiev. O Grão-Ducado de Kiev. Quando não existia nem a cidade de São Petersburgo ainda. Grande cidade da Rússia, que, aliás, é uma cidade maravilhosa. Muito bem. Ocorre que, em 1917, como todo mundo sabe, foi implantada, pelo Lenin, a ditadura proletária na Rússia. Tomou poder na Rússia o Lenin, junto com o Trotsky e o Stalin. Logo depois, a Ucrânia foi anexada à Rússia. Nessa altura, já a Rússia comunista. E ela ficou anexada todo o tempo. Quando estourou a Segunda Grande Guerra Mundial, os nazistas invadiram a antiga União Soviética e invadiram principalmente a Ucrânia. Era um estrago na Ucrânia. Agora, mas o que tem a Ucrânia que chama tanta atenção? Campos de petróleo, campos de gás, campos de produção de trigo, né, e campos de concentração que foram colocados na Ucrânia durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, terminada a guerra, a União Soviética saiu ainda muito mais forte. Toda aquela região da Europa Oriental, incluindo a Ucrânia, passaram a ser satélites da União Soviética. E isso foi até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Em 91, a Ucrânia se separou. E a Ucrânia se tornou um país independente. Quer dizer, teoricamente independente. O que mexeu na geopolítica? Uma parte dos foguetes nucleares soviéticos, de muita força, muitos megatons, estavam na Ucrânia. Virados para onde? Para a Europa Ocidental. E também, logicamente, para os Estados Unidos. Olha, quando houve desmantelamento, os russos foram obrigados a tirar as suas bases de foguetes atômicos da Ucrânia e levar de volta lá para a Rússia. Então ela é também um parceiro estratégico para chegar pertinho ali da Europa. Só que o governo de 91 na Ucrânia, daí para frente, eles eram governos títeres, que eram manobrados pelo presidente da Rússia, seja ele qual for. Até recentemente, quando o Putin assumiu o poder. O Putin, como a gente sabe, tem uma origem democrática. Ele era espião da KGB. A KGB não é nenhuma entidade assistencial, hein? A KGB era a polícia secreta da antiga União Soviética. Ele vem de lá. Muito bem.
Ocorre que o Putin, a Rússia perdeu muita força, perdeu importância no mundo, perdeu muita importância, e ela tenta recuperar. De que forma? Através do seu poderio militar, que ainda é, talvez, o segundo ou terceiro poderio militar. O nuclear é o segundo maior do mundo. Muito bem, então parece que a gente está assistindo aí a volta de uma Guerra Fria. Por quê? Porque teve uma revolução na Ucrânia, disparou o títere de lá, o cara que era subordinado ao Putin, e ela passou a ser independente. Independente de fato. E agora nós é que vamos decidir aqui o que vamos fazer. Bom, aí o que os ucranianos resolvem fazer? Eles olham para a Europa Ocidental e dizem lá, olha, a gente queria fazer parte da União Europeia. Ai. Os russos ficaram bravos. O Putin ficou bravo. Mas só por causa da União Europeia, é uma união aduaneira, uma união política, econômica, pois é. Ocorre que, lá na União Europeia, tem a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, a mesma que media forças contra a União Soviética, que tinha o Pacto de Varsóvia. Guerra Fria. OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. O Pacto de Varsóvia desapareceu. Ficou só a Rússia. E a OTAN, logicamente, né, de olho lá nos países da Europa Oriental, de colocar também seu pezinho para chegar mais pertinho da Rússia e pressioná-la. Lá em cima tem 3 países que eu felizmente conheço, a Letônia e Lituânia. E, por exemplo, no caso da Estônia, eles não só entraram na OTAN, como eles permitiram a colocação de uma base militar da OTAN lá na capital da Estônia. E os russos ficaram apavorados. E qual é o apavoramento dos russos agora? É que se a Ucrânia entra para a OTAN poderia colocar bases no território da Ucrânia, chegando mais perto ainda da Rússia. Então o jogo jogado é um jogo de características militares. Claro, tem influência política, tem influência econômica, sem dúvida alguma. Mas atrás disso está o seguinte, está o jogo militar, da potência militar. É uma ameaça, Não é tão grave como na época da Guerra Fria, onde nós tivemos, a humanidade esteve a um passo de apertar aquele botão vermelho e todo mundo sumir do mapa. Todos. Né? Gregos, troianos, uma coisa como aquela. E o Putin, então, tentando restaurar aquela antiga prestígio que tinha a União Soviética, ele está fazendo o mesmo com a Rússia e não quer bases da OTAN na Ucrânia. A princípio, houve essas ameaças de lado do outro, tem tropas russas poderosas, mais de 100 mil soldados russos na fronteira lá. E outra coisa, durante o período da União Soviética, tem uma península lá do Mar Negro que era na Ucrânia. E agora o Putin, há uns anos atrás, 2 ou 3 anos, mandou o exército lá e tomou de volta. Onde está a base de Sebastopol, que é uma base da força marítima da Rússia. Então é esse o conflito que está lá. É provável que as negociações evoluam, que a Ucrânia não entre para a OTAN e a coisa fique assim, né? Mais ou menos equilibrada. Agora, logicamente que o fato de ser instalada uma democracia na Ucrânia e o partido que está no poder é anti-russo, isso também preocupa o Putin. Putin não quer oposição dentro da Rússia. O líder da oposição lá, Navalny, ontem ele foi declarado terrorista, porque ele é contra o governo, ele não pode ser contra o governo. Então, como você vê, a Rússia vive um regime autoritário, aparentemente democrático, porém autoritário. Então, no fundo, essa é a confusão, né, que está acontecendo em relação à Ucrânia. Será que deu para entender? Opa, Totalmente. Nossa, verdadeira aula, Heródoto, verdadeira Totalmente. aula. Se alguém não estava entendendo, agora ficou Agora muito claro. ficou isso aí. Você conseguiu desenhar com som pra gente. Heródoto Barbeiro, tomamos nota aqui o tempo todo. Obrigado por hoje, Heródoto. Até amanhã. Tchau, gente. Um grande abraço aí para todo mundo.